Porque a verdade é essa, não tem mais diferença entre o jornalismo que faz a BBC, a Globo ou a CNN e o jornalismo que faz a TV do Kim Jong-un ou o Pravda da União Soviética. Todos eles só estão autorizados a publicar o que o regime quer permitir e nada além disso. Olavo Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Eu conto imensamente aqui com o like de vocês, que você mande o programa nos seus grupos de WhatsApp, e esses fatos que nós vamos revelar e entender melhor aqui hoje, chegarem ao máximo de pessoas possível. Então, manda o programa para os amigos e manda o programa para os inimigos, especialmente esse, porque esse é o Paulo Figueiredo Show. Mas quando esses caras têm que seguir um padrão, quando esses caras se deparam com alguém que não torna a vida deles fácil, você começa a ver que toda essa imagem de competência, etc., vai para o espaço. Vejam essa matéria, por exemplo. Ministério da Justiça faz pedido a Moraes no caso de Paulo Figueiredo. Saiu agora. O Ministério da Justiça enviou um ofício ao ministro Alexandre de Moraes solicitando tradução para o inglês dos documentos referentes ao caso do jornalista Paulo Figueiredo, investigado na ação que apura suposta participação na trama golpista. De acordo com o documento, o Ministério destacou que apenas parte dos documentos enviados veio acompanhada da respectiva tradução e que o envio completo em inglês é necessário para garantir o melhor atendimento pelas autoridades rogadas e o êxito das medidas determinadas. Aí veja você, o todo-poderoso, o competente, segundo a Globo, o salvador da democracia, o czar antidrogas, o juiz absoluto, o cara que deveria dar aula para a BBC de como forjar a prova falsa, o cara que escreve mais em vez de mas, ele também não sabe que para mandar documento para a cooperação internacional tem que traduzir os documentos para o inglês. E aí tem que passar esse vexame, porque, entendam, essa matéria é um pito, é um vexame, uma chamadinha de alguém, de um burocrata no Ministério da Justiça, que teve que dizer que para ele, que para enviar um documento para os Estados Unidos não pode estar em português, que tem que estar em inglês para os americanos. Mas que Nossa Senhora, vê que vergonha. Imagina o vexame que ia ser chegar um pedido de cooperação aqui nos Estados Unidos em português. Agora imagina qual vai ser o tamanho do vexame se esse pedido de cooperação for, e há enorme chance de ser, negado. Eu não vou dizer que vai ser negado com certeza, porque há o risco de cair na mão de alguém do Deep State, de um cara do Partido Democrata, etc, e ser aprovado. Tem muito burocrata aqui do Deep State, mas as chances de serem negados são grandes. E o duro é que esses caras têm todo o apoio da elite política, financeira, midiática. Mas nem assim conseguem me pegar. Eu vejo a esquerdalhada dizendo assim, no chat, Paulo Figueiredo será preso. Não tem nenhum esquerdista aqui, não? Não tem nenhum esquerdista? Esquerdistas, manifestem-se no chat. Mais de 30 mil pessoas aqui, não tem um esquerdista? Não é possível. Cadê aquele pessoal do chat? Porque no final das contas, e eu ainda quero falar eu vou falar hoje sobre fraude de urna eletrônica, tá? Assuntos proibidos, vou falar sobre isso. Mas não posso deixar de chamar a atenção que com todo esse apoio, toda essa perseguição, eu não tô sozinho. Eu não tô sozinho porque eu tenho você. Você, não você que está assistindo apenas o programa, mas você que é meu apoiador. Aliás, quem for meu apoiador, fala aqui no chat e eu vou pedir pro Bruno colocar aqui na tela. Mas quem não for meu apoiador, você pode ser aquele que garante que o jornalismo profissional continue sendo colocado em xeque pelo jornalismo independente. Você é aquele que garante que não exista apenas Globo News, que exista Eli Vieira, que exista David Agape, que exista Paulo Figueiredo. É você quem garante. Então você que está elogiando, dizendo aqui, poxa, eu apoio Paulo Figueiredo, obrigado aqui a todas as pessoas. Você que me apoia, obrigado. Você que não me apoia, considere a possibilidade, custa pouco mais de $5 por mês, é seguro, ninguém vai saber que você me apoia, o banco de dados é protegido aqui nos Estados Unidos. Se você entrar em www.paulofigueiredoshow.com/apoie, com pouco mais de $5 por mês, você pode fazer frente à BBC, você pode fazer frente à Globo News, desde que sejamos muitos. E me decepciona muitas vezes a quantidade de pessoas, mas
eu, no final das contas, acho que há um trabalho de aprendizado aqui. Aprender que a Globo News não é de graça, que a BBC não é de graça. Simplesmente você não é o público. O objetivo não é te informar os fatos. O cliente não é você. O cliente é o governo. O cliente é o sistema. E é isso que essas pessoas estão fazendo lá. Aí se você não apoia a gente, e eu não falo só de mim, apoio outros jornalistas independentes, se você não apoia a gente, você está ficando à mercê e deixando todos os outros à mercê da BBC, desses que editam vídeo do Bolsonaro com falta de ar ou do Donald Trump dizendo que vai invadir o Capitólio. É o que temos, amigo. Eu sei que é chato, mas abrir mão aí de um sanduíche do McDonald's, de um podrão, $5 por mês, ou se você quiser ser meu patrão no Gold, $49 por mês, ou $499 por ano, eu sei. Às vezes, $499, dava pra comprar aí, não dá pra comprar um iPhone, o iPhone é muito mais que isso, mas dá pra comprar, sei lá, dois tênis bacana. Mas, vou dar Paulo Figueiredo por ano. É chato, você vai ter que abrir mão de algumas coisas, mas você abre mão de algumas coisas em nome de outras muito maiores. E eu digo para você, a satisfação que vai te dar hoje, se você se tornar meu apoiador, não comigo, mas com os outros, é maravilhosa. Eu garanto a você, vale mais do que qualquer tênis. Patrono Gold, você se torna, o nosso grupo de WhatsApp, as pessoas que estão lá já valeriam esse apoio. Mas a gente ainda tem, se eu te dou acesso ao meu e-mail direto para você entrar em contato comigo, sugerir pauta, perguntas, etc. Nós temos uma reunião mensal de Google Meets, eu lá com vocês, com o Petit Comitê, então, onde você pode falar, pode perguntar, pode me xingar, pode fazer o que quiser. Então é o que eu tenho a oferecer. Aí você tem que escolher. Você quer que exista jornalismo independente ou que não. Porque eu estou falando de Alexandre Mídia, mas eu quero falar, um dos assuntos que era o assunto proibido, aliás, é o assunto mais proibido de todos, é o assunto das urnas eletrônicas. Nunca mais se ouviu falar sobre isso. No Brasil, essa discussão se tornou tão tabu, e quem é de direita tem posicionamento, mas geralmente as pessoas evitam falar sobre urnas eletrônicas para não terem problemas. É o que eu brinquei lá no Inteligência Limitada, né? Com o Vilela. Opa, tem liberdade? Então coloca o argentino aqui, vamos falar sobre urna eletrônica? Opa, aí não, né? Aí melhor não. Opa, mas por que não pode? Por que não pode discutir esse assunto? Por que não tem nenhum programa e nenhuma emissora falando sobre urnas eletrônicas? Ora, uma parcela enorme da população não confia nas urnas eletrônicas. Você confia no chat nas urnas eletrônicas? Responda você para mim. Responda vocês. Você confia em urnas eletrônicas? Coloca aí a resposta das pessoas. Para onde foi meu voto? Eu gosto da manifestação do chat. Só não. Olhem, você está na tela de vocês. Não confio, não. E não pode, a imprensa não pode falar sobre isso. Agora, eu quero dizer para vocês não se sentirem solitários, que nos Estados Unidos foi assim também por bastante tempo. Você não podia falar, por exemplo, no assunto que a Dominion, que era a empresa dos sistemas das urnas eletrônicas daqui, não tinha um Alexandre de Moraes, mas ela processou todo mundo que criticava o sistema. Para vocês terem ideia, o acordo da Dominion para não processar a Fox News foi no valor de 700... Não sei se esse foi o valor do acordo. Tenho até dúvida, João, mas a causa era de 787 milhões de dólares. Acho que esse foi o acordo mesmo, quase $1 bilhão de acordo. Quase 5 bilhões de reais. Para não falar das urnas eletrônicas nas eleições de 2020. Não podia dizer que as eleições de 2020 tiveram fraude da urna eletrônica. Mas vejam como a coisa está indo para um caminho diferente. Vejam esse vídeo da deputada Jasmine Crockett. One of his friends has purchased Dominion. So it's going to be really important for us to educate all states that we can to make sure that their Secretary of States are like, we don't want the Dominion machines. Because I personally believe
that ally purchased Dominion so that he could potentially play with the machines, because we know that they're trying to cheat by changing the lines for the midterms, and I think that they're trying to solidify their cheat potentially with the voting machines. Quem olha essa mulher falando, a deputada Jasmine Crockett, né, falando que eles não querem urnas eletrônicas nos Estados Unidos, acham, a sua conclusão deve ser que essa moça é uma membra da direita radical antidemocrática golpista. E se eu te disser que essa é uma das deputadas mais esquerdistas do Partido Democrata? Você está vendo a esquerda radical. É como se, sei lá, o Érico Hilton estivesse reclamando das urnas eletrônicas. Sabe qual é o medo que ela está expressando aqui agora? Que o Trump use as urnas eletrônicas para roubar nas eleições do ano que vem. Agora, eu quero tranquilizar aqui a Jasmine Crockett, porque, Jasmine, venha ao Brasil. Vá ao Brasil. Venha não, porque eu não estou no Brasil, se eu tivesse estava preso. Mas vá ao Brasil e converse com Alexandre de Moraes, já que ele não pode vir aos Estados Unidos. Converse com Alexandre de Moraes, porque, segundo ele, é impossível fraudar uma eleição com urnas eletrônicas. Então, Jasmine, não tem o que se preocupar. Fica tranquila que não tem com o que se preocupar. Lembram quando o PSDB tinha preocupação com as urnas eletrônicas, quando o Gilmar Mendes tinha preocupação com as urnas eletrônicas? Lembram quando o Brizola tinha preocupações com as urnas eletrônicas? Quando a preocupação era do Trump e do Bolsonaro, não, pelo amor de Deus, não pode nem falar sobre esse assunto. Eles chamavam de The Big Lie aqui nos Estados Unidos, a grande mentira. O assunto não existia na imprensa. E é aí que a gente conecta com a cumplicidade entre a mídia e o regime. No Brasil, não somente você é proibido de falar sobre as urnas eletrônicas, como a imprensa também endossa a narrativa absolutamente mentirosa e fictícia de que as urnas não podem ser fraudadas e que nós somos um país com transparência eleitoral. Então, não. Fiquem tranquilos. Eu não estou falando do Brasil, não. E não sou eu que estou falando. Quem está preocupado se urna eletrônica pode ser fraudada ou não é uma deputada da esquerda radical dos Estados Unidos. Detalhe que são as mesmas urnas que estavam na mão dos democratas até 4 anos atrás. Até 4 anos não, até 1 ano atrás. E a imprensa faz de conta que não existe. E às vezes eu falo aqui, vocês sabem que é o Marcelo Ribeiro, que começou o Conexão América comigo, fez cobertura da eleição americana, um grande amigo meu. E ele diz que o maior mal de todos é justamente a imprensa. Porque se não fosse por essa cumplicidade, por esse jornalismo nojento, se não fosse pela Globo News, nada disso que nós estaríamos vendo seria possível. A prova disso é que a imprensa brasileira não publicou uma vírgula. Isso que eu estou mostrando aqui para vocês sobre Jasmine Crockett não vai aparecer nunca na Globo. Nunca vai aparecer na Globo alguém da esquerda radical americana dizendo que as urnas eletrônicas podem ser sim fraudadas. Não, você não vai ver na Record uma reportagem mostrando os argumentos do Ser e Medo que colocaram em xeque a lisura das eleições de 2022. O argentino, chamado O Argentino. É por isso que eu digo que isso não é nem mais jornalismo. O cidadão sequer recebe a notícia. Ele fica sem saber o que está acontecendo. Só vem um maluco aqui do Paulo Figueiredo que fala, não, essa porra aí tem que botar na pauta. E não tem como a democracia funcionar dessa forma. Porque nenhuma democracia tem anticorpo para isso. Há 20 anos atrás, ninguém pensava que a BBC, a Globo, a CNN iam se tornar de vigilante, o quarto poder. Os vigilantes da democracia. Ninguém imaginou
que nas democracias essas redes de televisão fossem se tornar análogas à televisão estatal da Coreia do Norte ou da União Soviética ou de Cuba. Porque a verdade é essa, não tem mais diferença entre o jornalismo que faz a BBC, a Globo ou a CNN e o jornalismo que faz a TV do Kim Jong-un ou o Pravda da União Soviética. Todos eles só estão autorizados a publicar o que o regime quer permitir e nada além disso. E é por isso que eu vou ficar aqui me esgoelando sozinho ou com o apoio de vocês que garantem que o Paulo Figueiredo Show exista. Olá, amigos do canal Olavo do Carvalho, espero que vocês tenham gostado desse vídeo assim como eu gostei e resolvi vir aqui compartilhar com vocês. Lembrando que se vocês gostam desse tipo de análise política e comentários que a grande mídia acaba sempre escondendo da gente, se inscreve aqui no canal para você não perder nenhum vídeo que vão ao ar todos os dias às 18, 19 e 20 horas de segunda a segunda, ou seja, o canal não para. Então, para você não perder nada, ative o sininho das notificações e se inscreve aqui no canal. Se você quer fazer a sua parte para um país melhor, você pode se tornar apoiador do Paulo Figueiredo, esse jornalista que vem fazendo a diferença lá nos Estados Unidos junto com o Eduardo Bolsonaro. Eles fizeram o que 512 deputados e 81 senadores não conseguiram fazer pelo nosso país. Então, para que esse trabalho continue, é fundamental que eles tenham apoio. Entre aqui no link da descrição, pega o cupom Olavo do Carvalho, que é um presente nosso aqui do canal para você, e se torne um apoiador. Cada pessoa que entra e vira um apoiador faz muita diferença. Paulo Figueiredo não tem apoio governamental e não recebe dinheiro público para fazer o que ele faz. Ele tira do bolso dele. Então, se você quer apoiar, tem um link aqui na descrição, tem o nosso presente, e com menos de $5 por mês você faz a sua parte. Se você quer se tornar um apoiador ainda maior, fazer mais diferença e poder se comunicar com Paulo Figueiredo, ter acesso ao e-mail dele, a uma reunião mensal com os patronos Gold, você vira patrono Gold. É $50 por mês e você tem acesso a um grupo exclusivo com pessoas brilhantes e que tem debates de excelentíssimo nível lá dentro. Então não perca tempo, faça a sua parte, porque o Paulo Figueiredo e o Eduardo Bolsonaro estão fazendo a dele. Valeu!